Tem uma coisa que os nossos avós sabiam muito bem e que a gente esqueceu por completo. Eles não saíam correndo para a farmácia cada vez que o estômago doía, cada vez que se cortavam no quintal ou que não conseguiam dormir de noite. Eles iam onde? Lá no fundo do quintal, arrancavam uma folhinha, preparavam um chá ou faziam uma pastinha para dor. Em questão de horas, o problema tinha se resolvido. Não precisavam de receita médica, não precisavam gastar dinheiro e não precisava de coisa química nenhuma. Tinham a própria farmácia Vivinha da Silva crescendo ali fora entre os pés de fruta e as hortaliças, esperando para ser usada. E sabe o que era mais incrível? É que essas mesmas plantas continuam existindo, continuam sendo igualmente poderosas e qualquer um de nós pode cultivar elas no quintal, na varanda, num vaso ou até na janela da cozinha. Mas quase ninguém faz isso. A pessoa compra uma pastilha para digestão, ao invés de ter um gengibre fresco, de mastigar uma simples rodelinha de gengibre. Compra creme caríssimo para a pele, podendo aí cortar uma folha de babosa e ter o melhor tratamento natural que existe para a pele. Tudo isso de graça, tudo orgânico, tudo aí aos nossos pés. Eu sempre digo, Deus já nos deu uma farmácia viva. Ao invés de ir correndo tomar um analgésico, que tal tomar por 15 dias cúrcuma? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 plantas medicinais mais poderosas que você pode cultivar aí no teu quintal. Eu vou te ensinar como plantar, como cuidar, como usar cada uma delas corretamente para aproveitar todas as propriedades. E eu quero deixar uma coisa bem clara desde o início. Isso não substitui tratamento médico, tá? E nem tratamento que tenham receitado para ti, mas complementa e vai fazer uma grande diferença aí no teu dia a dia. Então pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque a 5ª planta dessa lista é a que mais me surpreendeu. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade, de qual estado você está me assistindo. Eu adoro saber da onde vocês são, porque o Brasil é gigante e o mundo também. E as plantas medicinais, por exemplo, aqui no sul são umas, no norte são outras. Então já escreve qual a tua plantinha medicinal predileta, qual que você cultiva aí na tua casa. E me diz se você já tem uma dessas plantada no teu quintal. Deixa eu te contar, minha última aquisição foi um pé de cravo da Índia. Aqui na minha casa, eu moro em apartamento, coloquei num vaso e tá ali. E não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like, porque isso faz uma enorme diferença para o nosso trabalho aqui. Então, eu já quero começar com a nossa primeira planta. Impossível que não seja outra, é a babosa. A babosa, também conhecida como aloe vera, é provavelmente a planta medicinal mais versátil do planeta. Se você tivesse que escolher uma única planta medicinal para ter em casa, eu teria essa, e o motivo é simples. Não existe praticamente nenhuma outra planta que tenha tantos usos comprovados e ao mesmo tempo seja tão ridiculamente fácil de cultivar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o cultivo. A babosa é uma planta suculenta, o que significa que ela armazena água naquelas folhas grossas e carnudas. Isso faz dela uma planta que precisa pouca rega. Na verdade, o erro comum que muitas pessoas cometem, eu já cometi com a babosa, é regar ela demais. A babosa gosta de um solo que drena muito bem a água. Se você for plantar num vaso, usa o substrato para cactos ou mistura uma terra comum com areia grossa na proporção de 1 para 1. Coloca ela num lugar onde pega sol direto pelo menos 4 a 6 horas por dia. Rega aí uma vez por semana no verão e uma vez a cada 2 semanas no inverno e pronto, ela se vira sozinha. E o melhor de tudo é que a babosa se reproduz sozinha. Em volta da planta mãe vão aparecendo os filhotinhos que você pode separar e plantar em outros vasos ou então repartir essa muda. Para cada planta inicial, em 1 ano você pode ter 10 ou mais mudinhas sem gastar 1 centavo. Agora deixa eu te falar das propriedades. Quando a gente corta a folha de babosa, lá dentro tem um gel transparente e viscoso.
Esse gel é um tesouro quando a gente aplica ele na pele. Aquela queimadura de sol desaparece quase que imediatamente. Não é mágica, é a ciência pura. O gel de babosa tem compostos que têm propriedades anti-inflamatórias e que aceleram aí a regeneração das células. Por exemplo, se você queimou-se cozinhando, se ralou o joelho, se tem irritação na pele, corta uma folha de babosa, tira o gel com uma colher e aplica direto na região afetada. O alívio é quase que instantâneo. Mas não para por aí. O gel de babosa também é um hidratante natural espetacular. Você pode usar como máscara para o cabelo, como hidratante facial depois de lavar o rosto, como um gel pós-barba. A indústria de cosméticos, né, ela gasta milhões em fórmulas que tentam imitar o que a babosa já dá de graça aí no teu próprio quintal. E a nível interno, existem estudos que sugerem que o consumo moderado do gel de babosa ajuda na digestão e na saúde intestinal. Eu recomendo que você consulte um profissional antes, porque nem todo mundo tolera da mesma forma. E tem que ter um cuidado, né, na hora de preparar, sempre tirar esse gel, esse líquido amarelo da babosa. Esse líquido a gente corta a babosa, deixa escorrer, e aí eu gosto de deixar sempre de um dia para o outro, escorrendo todo esse líquido que ele é tóxico. O segundo da minha lista é o gengibre. O gengibre é poderoso, poderosíssimo, e eu não estou sendo modesta. Essa raiz ela é tecnicamente dita um rizoma e tem sido usada pela medicina tradicional asiática há mais de 3.000 anos. E a ciência moderna só tem feito confirmar o que os antigos já sabiam. O gengibre é um anti-inflamatório natural de primeira linha. Ele contém vários compostos que agem no corpo de forma semelhante a alguns anti-inflamatórios de farmácia, mas o melhor sem os efeitos colaterais. Se você tem dor nas articulações, se sente inflamação depois de fazer exercício, se sofre com dor de cabeça frequente, um chá de gengibre fresco vai fazer maravilhas aí para o teu corpo. Para náusea, o gengibre não tem igual. Enjoo de gravidez, aquele enjoo quando anda de carro, mal-estar no estômago, quando vai andar de barco. O gengibre combate tudo isso com uma eficácia que já foi demonstrada em vários estudos clínicos. Um pedacinho da raiz fresca ralada na água quente, com um pouquinho de limão e mel, é o remédio mais antigo e mais eficaz que existe para o estômago embrulhado. Agora vem a parte que eu mais gosto. Cultivar gengibre é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Você não precisa comprar semente especial nem ir numa casa agrícola. Vai no mercado, no sacolão ou até no supermercado. Compra um pedaço de gengibre fresco, mas que tem aqueles nozinhos pequenos que a gente chama de gemas. E pronto, tá ali a tua muda. Deixa o pedaço de molho na água por 24 horas para ativar essas gemas. Depois enterra numa floreira grande com substrato rico em matéria orgânica, com as gemas viradas para cima, uns 3 centímetros de profundidade. O gengibre prefere meia sombra, ele não gosta de sol direto forte. Gosta de umidade constante, mas que não seja terra encharcada. E precisa de paciência, porque é uma planta bem lenta. Os primeiros brotos começam a aparecer entre 2 e 4 semanas depois de plantar, mas a raiz demora de 8 a 10 meses para ficar pronta para a colheita. Parece bastante tempo, né? Mas pensa assim. Você planta uma vez, esquece por uns meses e quando vai colher, tira aí meio quilo de gengibre fresco do teu próprio vaso. Gengibre orgânico, sem agrotóxico, sem plástico, sem transporte. E quando você colhe, deixa um pedacinho do rizoma na terra e o ciclo vai recomeçar sem que você precise fazer nada. A terceira planta da lista é a camomila. Se tem uma planta que representa calma e tranquilidade, é essa. A camomila é usada como remédio natural durante séculos, por praticamente todas as culturas do mundo.
Os egípcios já usavam, os gregos usavam, os romanos usavam, e a minha avó usava toda vez que eu não conseguia dormir, ou então quando eu estava com dor de barriga, quando eu era criança. O chá de camomila, antes de deitar, relaxa o sistema nervoso, ele facilita um sono mais profundo e reparador. Na minha casa, eu e meu esposo, a gente tem um ritual, mais ou menos uns 40 minutos antes de dormir, ele mesmo já diz, já está pronto o nosso chazinho do sono. Eu sempre faço um chazinho de camomila. Não é folclore, não. E existem pesquisas científicas que comprovam que a camomila ela tem um flavonoide chamado apigenina, que se liga a certos receptores no cérebro e produz um efeito sedativo suave. Não é que nem um remédio para dormir, né? Mas ajuda muito a desacelerar depois de um dia longo e estressante. E a camomila tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam na digestão. Então, quando a gente come algo pesado, tá sentindo aquela barriga inchada, com gases, um chazinho de camomila depois da refeição vai aliviar esses incômodos em minutos. Cultivar a camomila é um prazer, porque é uma planta que praticamente se cuida sozinha. Pode semear direto no solo, num vaso médio, e as sementes são minúsculas. Então, não enterra, tá? Só espalha assim pela superfície do substrato úmido e dá uma pressionadinha de leve. Elas germinam em 1 a 2 semanas e crescem bem rápido. E a camomila prefere um sol pleno, mas também tolera meia sombra. Rega com moderação, não precisa de muita água. E aqui vem a melhor parte. A camomila se ressemeia sozinha. Quando as flores secam, elas soltam as sementes que caem no solo e germinam na temporada seguinte, sem que a gente precisa fazer nada. Então, com uma única semeadura, a gente tem camomila por anos. Colhe as florzinhas quando elas estiverem completamente abertas. Eu seco elas na sombra, num papel, numa peneira e guarda num pote de vidro. Com um punhado de flores secas e água quente, você tem o melhor chá para dormir que existe. Sem cafeína, sem química e sem custo nenhum. A quarta planta é uma que muita gente conhece da cozinha, mas que é muito valorizada no âmbito medicinal, que é o açafrão, né? Ou a cúrcuma. Ele é primo irmão do gengibre, cresce da mesma maneira, se cultiva da mesma maneira, mas tem propriedades medicinais que colocam ele numa categoria à parte. O princípio ativo da cúrcuma se chama curcumina. Essa substância a gente tem sido objeto de milhares de estudos científicos na última década. A curcumina é um anti-inflamatório natural super potente. Já foi pesquisado em relação a doenças cardiovasculares, artrite, problemas digestivos e até processos neurodegenerativos. Eu não estou dizendo que a cúrcuma cura doenças, mas eu estou dizendo que incluir ela na tua alimentação de forma regular vai contribuir para reduzir a inflamação crônica, que hoje a gente sabe que é a base de muitas doenças modernas. O detalhe é que a curcumina, o corpo não absorve muito bem, né? Mas a natureza tem a solução. Mistura a cúrcuma com pimenta preta, ela vai aumentar a absorção da curcumina em até 2.000 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Por causa da piperina que tem na pimenta preta, que impede a eliminação da curcumina no intestino e permite que ela passe para a corrente sanguínea. Então, quando for preparar aí o teu chá de cúrcuma, sempre coloca uma pitadinha de pimenta preta. Esse detalhe bem pequeno muda tudo. E cultivar o açafrão é a mesma coisa que cultivar o gengibre. Compra aí um pedacinho da raiz no sacolão, no mercado, molha, coloca num substrato ali em meia sombra. Entre 8 a 10 meses, a gente vai ter as raízes alaranjadas, brilhantes e próprias para fazer o teu próprio açafrão moído. A diferença entre o açafrão fresco que sai do teu vaso e o pozinho que você compra no supermercado é absurda. A cor é muito mais intensa, gente. Quando a gente cultiva aí o rizoma, a cúrcuma em casa, chega a manchar a mão da gente, da cor tão intensa que tem. E agora a quinta e última planta dessa lista. Bom, vai te surpreender, tá? É a hortelã.
Pode ser assim, a hortelã parece óbvia demais, né? Mas quando eu te contar tudo que essa planta faz, você vai olhar para ela com outros olhos. A hortelã, especificamente a hortelã-pimenta, é uma potência medicinal disfarçada de tempero de cozinha. Para começar, a hortelã é um dos descongestionantes naturais mais eficazes que existe. Se você está aí sempre com o nariz entupido, pegou uma gripe, está sentindo aquela pressão nos seios da face, que não te deixa respirar, faz uma inalação, um vapor com as folhas frescas da hortelã, vai abrir aí o teu nariz quase de forma imediata. O mentol que tem na hortelã age diretamente nos receptores de frio das mucosas e produz aquela sensação de frescor e abertura que você não consegue da mesma forma com nenhum spray de farmácia. E a hortelã vai muito além do resfriado. O óleo essencial de hortelã aplicado aqui nas têmporas, na nuca, alivia a dor de cabeça tensional. Eu encontrei estudos que compararam a hortelã com analgésicos convencionais para dor de cabeça e os resultados foram surpreendentes. Um chazinho de hortelã depois da refeição melhora a digestão, alivia a azia, reduz aquela sensação de barriga pesada. E no nível emocional, até o aroma da hortelã tem efeito estimulante e para clarear a mente. Se você está sentindo cansado aí no meio da tarde, em vez de tomar mais uma xícara de café, experimenta cheirar as folhas da hortelã fresca ou então tomar uma xícara de chá de hortelã. Vai diminuir a tua ansiedade e parece que dar uma luz na mente. E agora eu vou te dizer uma parte que realmente vai te convencer. Cultivar hortelã é super fácil, é quase impossível a gente fracassar. A hortelã é uma das plantas que cresce mesmo que você não queira. Na verdade, o problema é que ela cresce demais. A gente planta direto no chão do jardim em poucos meses e a gente vai colonizar todo o espaço disponível. Por isso a minha recomendação sempre é plantar num vasinho. Um vaso médio com boa drenagem, substrato rico, uma rega frequente. A hortelã gosta de água, muito mais que as outras plantas dessa lista. Então coloca ela no sol da manhã, deixa ela na sombra de tarde. Em poucas semanas ela já vai dominar teu vaso aí com uma moita bem gigante. Ela se propaga muito rápido. Agora eu quero compartilhar contigo uma coisa importante que vale para 5 plantas que a gente viu hoje. A diferença entre uma planta medicinal cultivada no teu quintal e um produto industrial de farmácia ou supermercado é muito maior do que as pessoas imaginam. Quando você cultiva a tua própria babosa, o teu gengibre, a tua camomila, a tua cúrcuma, a tua hortelã, você usa exatamente o que tem naquela planta. Sem agrotóxico, sem conservante, sem corante artificial. Você sabe quando ela foi colhida, quando ela está fresca. Tá ali os princípios ativos ao máximo. Quando a gente compra um chá de camomila de caixinha, não sabe quanto tempo aquelas flores estão secas, não sabe em que condição elas foram armazenadas, não sabe o que colocaram durante o processo e os princípios ativos da planta vão se degradando com o tempo. Uma florzinha de camomila que secou ontem no teu quintal tem infinitamente mais apigenina do que uma flor que foi usada há 1 ano numa fábrica lá do outro lado do mundo. Isso não é opinião, tá? É bioquímica básica, pura. Eu quero te falar agora como combinar essas plantas para montar teu próprio kit natural em casa. Imagina isso, um chazinho de gengibre com hortelã para quando tiver com enjoo, estômago embrulhado, um chazinho de camomila com açafrão ralado, um pouco de pimenta preta, serve como anti-inflamatório de manhã. Pega algumas gotas de babosa para passar na pele que não cicatriza, combinações infinitas. Os nossos avós faziam exatamente isso. Não tinham nomes sofisticados aí para os remédios deles, não embalavam em caixinhas bonitas, simplesmente faziam o que a terra dava e sabia que funcionavam. O bonito de tudo isso é que a gente pode resgatar esse conhecimento sem abrir mão da medicina moderna. Não é uma coisa ou outra. As plantas medicinais se complementam, não se substituem. Se você tem problemas de saúde sério, consulta um fitoterapeuta. Mas para aqueles incômodos do dia a dia, para fortalecer a imunidade, para dormir melhor,
Para digerir melhor, para cuidar da tua pele de uma forma natural, essas 5 plantas são aliadas que não vão te abandonar. Esse também foi um dos motivos que eu criei o meu e-book, Na Palma da Tua Mão. É um e-book onde eu tenho mais de 600 páginas, onde eu te ensino a fazer mais de 1000 receitas de remédios caseiros. Porque como esse vídeo, eu acredito que Deus já nos deu uma farmácia viva, mas a gente precisa usar, a gente precisa aprender a usar. Por isso que eu fiz o meu e-book, compilando meus 25 anos como farmacêutica, fitoterapeuta, terapeuta ortomolecular. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Eu quero fechar esse vídeo com um dado que eu acho fascinante. Sabia que a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 80% da população mundial utiliza alguma forma de medicina tradicional baseada em plantas como parte da sua atenção primária de saúde? 80%! Isso quer dizer que a maioria da humanidade não abandonou as plantas medicinais. Quem abandonou fomos nós, que moramos em cidades, que a gente se acostumou a resolver tudo com uma pastilha e não com uma receita. E isso que eu estou dizendo é que a medicina moderna salva vidas, sim, mas tem um espaço enorme para que as plantas voltem a ocupar o lugar que era delas nas nossas casas. E esse lugar começa no teu quintal, na tua varanda, naquele vasinho do lado da janela. E se esse vídeo te inspirou a começar o teu próprio cantinho de plantas medicinais, me conta aqui dos comentários qual das 5 plantas você vai plantar primeiro. Eu aposto que a maioria vai falar babosa ou hortelã, mas eu adoro ser surpreendida. E se você já tem uma planta medicinal em casa que eu não mencionei nesse vídeo, compartilha nos comentários, porque com certeza tem muitas outras plantas que merecem um vídeo só para elas. Se você quer a parte 2 desse vídeo, escreve parte 2 aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu tenho muito conteúdo bom vindo por aí. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive reclamando que tá tudo caro na farmácia e nem imagina que tem uma farmácia completa esperando por ela num vasinho de planta. Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.